pessoal, eu sou a Adri do canal Mixtri e já que há tanto tempo viemos falando sobre o tempo presente, hoje vamos falar sobre o passado. Porém, falaremos sobre o passado do verbo to be. Quando nos referimos ao verbo to be, falamos dos famosos am, is e are, que em português, na hora de traduzirmos no tempo presente, am significa sou, estou, is é ou está, e are são ou estão. Significa ser ou estar quando não conjugado, dependendo do contexto da frase. Quem ainda tem dúvidas sobre como utilizar o verbo to be no presente, por gentileza, assista primeiro o vídeo exposto no link acima. Quem já entende um pouco, compreende o significado e a forma de utilização desse verbo, vamos lá! Assim como nas frases, no tempo presente, utilizamos o I am para dizer eu sou ou eu estou, no passado eu vou utilizar o I was, dizendo eu era, eu estava. He is para ele é, ele está. He was para ele era, ele estava. She is para ela é, ela está. E she was, ela era, ela estava. It is para ele é, ela é, isto é. E it was, lembrando que o it significa ele e ela para tudo aquilo que não seja gente. E o are significa você é e pode significar você está. Ou vocês são e vocês estão, porque you pode ser tanto você ou vocês, tanto singular quanto plural, por isso eu preciso observar na frase. E o passado de you are é you were, ou seja, você era, você estava, vocês eram e vocês estavam. We are significa nós somos e nós estamos. We were, nós éramos, nós estávamos. They are, eles são e eles estão. They were, eles eram, eles estavam. Simples, não é? Então, todo lugar onde eu tiver o is, eu vou substituir pelo was, significando era, estava, o passado daquilo que eu queria dizer anteriormente. Onde eu tenho o am no presente, eu vou trocar pelo was. E onde eu tenho o are, eu irei trocar pelo were. Quando eu estou dando aula, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: quando eu me refiro ao singular, a uma pessoa só, eu sempre vou utilizar no passado o was, porque eu estou me referindo a apenas uma pessoa. A partir do momento que eu me refiro a mais de duas pessoas, vai ser sempre o were, porque o were só acompanha aquilo que é plural. Aí você vai me dizer, mas teacher, o you pode significar você. Ok, gente, mas como ele também pode significar vocês, segue essa brincadeira como se o you significasse os dois, então se é os dois, é plural. Certo? Vamos lá. Para compreender e memorizar melhor, vamos ver através das frases. I am happy. Eu estou feliz. I was happy. Eu estava feliz. Para passar para o passado, a minha frase, eu simplesmente troquei o am, que significa sou e estou no presente, pelo was, que significa era, estava. I am not happy. Eu não estou feliz. I was not happy. Eu não estava feliz. I wasn't happy. Eu não estava feliz. Nas frases negativas, eu apenas preciso aumentar uma palavra na minha frase, que é o not. Então, primeiro eu irei utilizar o sujeito, que é a pessoa da qual falarei algo, depois o verbo to be, que é o am, no presente, e o not negando o verbo to be. Ou seja, o not vai dizer eu não sou feliz, eu não estou feliz. E no passado eu posso utilizar I was not happy, eu não estava feliz, ou seja, eu apenas coloquei o not depois do was, levando a frase para o passado, ou eu posso utilizar I wasn't happy, eu posso utilizar a forma contraída, que é o was com o N, o apóstrofo e o T, ou seja, a forma falada, a forma como normalmente é falada. I wasn't happy, eu não estava feliz. Am I happy? Eu estou feliz? Was I happy? Eu estava feliz? Nesse caso, o am veio na frente, porque é uma pergunta. Lembre-se que sempre quando for pergunta, o meu verbo auxiliar vem sempre no início da frase. Nesse caso, o verbo to be vem no início e eu finalizo com um ponto de interrogação, senão não é uma pergunta. Was I happy? Eu era feliz? Mais uma vez, olha lá, eu troquei o am pelo was para que a frase fosse para o passado, mas o was continuou na frente, depois é que veio o meu sujeito. A diferença da interrogativa para as outras é que na interrogativa, ou seja, na minha pergunta, o verbo to be vem sempre na frente, seja no passado ou seja no presente. I am student. I'm student. Eu sou estudante. I was student. Eu era estudante.
No presente eu utilizei a forma contraída e não mais o I am, mas eu utilizei o I'm student. Eu sou estudante. E no passado, I was student. Frase afirmativa. Na negativa eu digo I'm not student. Eu não sou estudante. I wasn't student. Eu não era estudante. Então, no presente, I'm not student. No passado, I wasn't student. Eu não era estudante. Am I student? Eu sou estudante. Was I student? Eu era estudante. Na pergunta, comecei novamente com o verbo to be. No passado e no presente. Depois veio o sujeito e depois o que eu quero saber sobre esse sujeito, sobre o que eu estou perguntando para ele. Lembrem-se, pergunta começa sempre com o verbo to be. Na afirmativa, o verbo to be vem depois da pessoa sobre a qual eu falo algo. E na negativa, eu tenho a pessoa, o verbo to be e só depois eu tenho not para negar tudo. O she is significa ela é ou ela está. O passado de she is é she was, ela era ou ela estava. She is beautiful, ela está bonita. She was beautiful, ela estava bonita. She is beautiful, ela é. She was, ela era, ela estava bonita. She isn't beautiful, ela não é bonita. She wasn't beautiful. Ela não era bonita. Isn't. O is, o n, apóstrofo t. Lembrando, a mesma coisa que o is not. She wasn't beautiful. Ela não era bonita. She was not beautiful. Ou a forma contraída, como eu falei, she wasn't beautiful. Ela não era bonita. Is she beautiful? Ela é bonita. Was she beautiful? Ela era bonita. Was she beautiful? O verbo to be veio no passado e eu também terminei com um ponto de interrogação. She is speaking a lot today. Ela está falando muito hoje. She was speaking a lot today. Ela estava falando muito hoje. She is speaking a lot. Afirmativa, eu utilizei o she, o apóstrofo e o s, ou seja, a forma contraída, eu não preciso dizer o tempo todo. She is speaking a lot today. She was speaking a lot today. Ela estava falando muito hoje. Observem que depois do she is, ela está, eu utilizei speaking, o verbo com o ing, porque eu não posso dizer she is speak a lot today. Ela está a falar muito hoje. Assim como no português, no inglês, se eu falo she is, ou seja, ela está, eu preciso dizer comendo, trabalhando, conversando, ou seja, eu preciso utilizar o gerúndio no português. E no inglês, eu utilizo o ing para significar isso. Speaking, falando. She was speaking a lot today. Ela estava falando muito hoje. She isn't speaking a lot today. Ela não está falando muito hoje. She wasn't speaking a lot today. Ela não estava falando muito hoje. She isn't é o mesmo que she is not. She is not o quê? O que que ela não está? Ela não está falando. Speaking a lot today. Falando muito hoje. She wasn't speaking a lot today. Ela não estava falando muito hoje. Is she speaking a lot today? Ela está falando muito hoje? Was she speaking a lot today? Was, passado do is, então estava ela falando muito hoje? Seria assim que eu iria traduzir se eu fosse traduzir ao pé da letra. Porém, eu tenho que buscar um significado, um sentido no português, então eu faço uma alteração e no português eu traduzo como se o estava estivesse depois do she, mas eu sempre vou lembrar que na hora de escrever o was vem na frente. O he is significa ele é ou ele está. O he was significa ele era ou ele estava. Isso vai depender do sentido que eu vou dar na minha frase, do que eu vou falar na minha frase. He is a handsome boy. Ele é um menino bonito. He was a handsome boy. Ele era um menino bonito. He isn't a handsome boy. Ele não é um menino bonito. He is not a handsome boy. A forma longa. Ele não é. E he isn't, a forma curta. He wasn't a handsome boy. Ele não era um menino bonito. He was not a handsome boy. He wasn't a handsome boy. Is he a handsome boy? Ele é um menino bonito. Was he a handsome boy?
Ele era um menino bonito? He is working all day long. Ele está trabalhando o dia todo. He is, ele está. Ele está fazendo o quê? Trabalhando. Então é working. O meu verbo mais uma vez teve que vir com ing, porque senão eu diria ele está a trabalhar o dia todo se eu tirar o ing. Então eu preciso pôr esse ing para que a minha frase fique está trabalhando. He was working all day long. Ele estava trabalhando o dia todo. He isn't working. Ele não está trabalhando. He wasn't working. Ele não estava trabalhando. He was not working. Ou he wasn't working. Ele não estava trabalhando. Is he working all day long? Ele está trabalhando o dia todo. Was he working? Ele estava trabalhando? Estava. Então eu utilizo o was lá no início. O verbo to be vem no passado, termina com um ponto de interrogação. It is significa ele é ou ela é. Ele está ou ela está. E o it was significa ele era, ele estava. O it was também significa ela era. Ela estava, a vaca era, the cow was, o cavalo era, the horse was, a parede estava, the wall was, ou seja, a parede estava suja, the wall was dirty. Vamos aos exemplos. It is a cute cat. Ele é um gato bonito. It is, ele é. Quando eu coloco esse it, automaticamente eu sei que não é gente. Ele é um gato bonito. It was a cute cat. Ele era um gato bonito. Quer dizer que ele não é mais. Ele era um gato bonito. It isn't a cute cat. Ele não é um gato bonito. It is not a cute cat. Ou it isn't a cute cat. It wasn't a cute cat. Ele não era um gato bonito. It was not a cute cat. Ou it wasn't a cute cat. Is it a cute cat? Ele é um gato bonito. Was it a cute cat? Ele era um gato bonito? Começo com o verbo to be e termino com ponto de interrogação. A pergunta está no presente. Is it? A pergunta está no passado. Was it? It's barking. Ele está latindo. It is barking. Ou a forma contraída, como eu escrevi, it's barking. Ele está latindo. It was barking. Ele estava latindo. It was. Ele estava. Barking, latindo. It isn't barking. It is not barking. Ele não está latindo. Frase no presente. It wasn't barking. Ele não estava latindo. It was not barking. Ele não estava latindo. Is it barking? Ele está latindo. Is it barking? Ele está latindo. Was it barking? Ele estava latindo. Was it barking? Ele estava latindo. O you are significa você é ou você está, podendo significar também vocês são ou vocês estão, ou seja, tanto singular quanto no plural. E o you were significa vocês eram, vocês estavam, ou você era, você estava. Como eu vou saber quando será você ou vocês? Quando eu ler a frase e entender o que a pessoa está dizendo. Então eu saberei se é singular, uma pessoa só, ou se são mais pessoas, vocês. You are wise, você é esperto. You are wise, você é esperto. You were wise, você era esperto. You were wise, você era esperto. You aren't wise, você não é esperto. You aren't wise, você não é esperto. You weren't wise, você não era esperto. You weren't wise ou you were not wise. Na forma longa eu coloco you were not wise, separado, were not. E na forma curta eu coloco tudo junto, a forma abreviada. You weren't wise. Are you wise? Você é esperto? No passado, were you wise? Você era esperto? O were, que é o passado do are, vem no início, dizendo era esperto. You're lying. You are lying. Você está mentindo. Eu posso dizer you're lying. Você está mentindo. Ou you are lying. Você está mentindo. Frase no presente. You were lying. Você estava mentindo. O were, que é o passado do are. You aren't lying. You are not lying.
Você não está mentindo ou you aren't lying. You weren't lying. Você não estava mentindo. You weren't lying. You were not lying. Você não estava mentindo. Posso dizer you were not. Você não estava ou you weren't. Are you lying? Você está mentindo. Are you lying? Were you lying? Você estava mentindo. We are significa nós somos ou nós estamos. You were significa nós éramos ou nós estávamos. O are vira were para ir para o passado. We are confident. Nós somos confiantes. We were confident. Nós éramos confiantes. We were confident. We aren't confident. Nós não somos confiantes. We are not confident. Confiantes, a forma longa. We weren't confident. We were not confident. Nós não éramos confiantes. Are we confident? Nós somos confiantes. Were we confident? Nós éramos confiantes. Were we confident? Nós éramos confiantes? Observem. Were we? Were no início, sabemos que é pergunta. Were está no passado, porque o presente é are. We are trying our best. Nós estamos tentando o nosso melhor. We are, frase no presente. We were trying our best. We weren't trying our best. Nós não estávamos tentando o nosso melhor. We were not trying our best. Nós não estávamos tentando o nosso melhor. Are we trying our best? Nós estamos tentando o nosso melhor, nós estamos dando o nosso melhor, o nosso máximo. Are we trying our best? Were we trying our best? Nós estávamos tentando o nosso melhor, nós estávamos dando o nosso melhor. Were we trying our best? O they are significa eles são e eles estão. O passado de they are é they were, significando eles eram e eles estavam, ou eles estavam. They're good friends. Eles são bons amigos. They were good friends. Eles eram bons amigos. They are, verbo no presente. Eles são. They were, verbo no passado. Eles eram. They aren't good friends. Eles não são bons amigos. They are not good friends. Se eu fosse usar a frase longa, are, espaço, not good friends. They weren't good friends. Eles não eram bons amigos. They were not good friends. Are they good friends? Eles são bons amigos. Are they good friends? Were they good friends? Eles eram bons amigos. Were they good friends? É isso aí, pessoal. É muito fácil. Então lembrem-se sempre que quando eu faço uma pergunta utilizando o verbo to be vem sempre na frente. Seja ele no passado, seja ele no presente. Se eu faço uma negativa, primeiro eu falo o nome da pessoa ou o pronome que vai substituir esse nome, ou seja, se é he, se é she, se é it, se é I, se é you, é we ou they. E depois eu vou utilizar o verbo. Qual é o verbo? O are mais o not. O is mais o not, o am mais o not, dependendo da pessoa. Ou no passado eu vou utilizar o were no lugar do are, onde era are vai ser sempre o were, ou seja, o passado de are é were, o passado de is é was e o passado de am também é was. Bom, para quem ficou dúvidas ainda, eu sugiro que vocês ouçam e repitam mais uma vez os exemplos. E se ainda assim ficar dúvidas, por gentileza, escrevam nos comentários que eu vou tentar responder da melhor forma possível. Avalie ele para mim. Eu agradeço muito se puder fazer isso, assim como eu agradeço por ter assistido até o final. Fiquem com Deus e até a próxima. You make me weak.